gente, boa noite. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de história falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu quero que vocês acompanhem o livro de vocês a partir da página 29. Desde já espero que todos vocês estejam bem, cumprindo a quarentena direitinho. Olha só, a partir desse capítulo da página 29 que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Mas inicialmente nós vamos começar a discutir alguns antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Só para a gente contextualizar. Nas aulas anteriores nós temos falado sobre a Revolução Industrial, imperialismo, e nós vimos que acarretaram grandes consequências para o mundo, tanto a Segunda Revolução Industrial. O imperialismo é fruto da Segunda Revolução Industrial, das revoluções industriais. E com a Primeira Guerra Mundial que nós temos aqui, o assunto para discutir hoje não é diferente. A Primeira Guerra Mundial ela é um fruto das tensões que ocorreram a partir do século XIX na Europa, a partir de todo aquele processo imperialista. Lembra da partilha da África e da Ásia? Também vale ressaltar que o acelerado processo de industrialização que ocorreu na Europa, ele acabou estabelecendo equilíbrio entre as forças. Nesse período também, além de todo aquele belo processo de industrialização, nós vamos ter a chamada Bela Época, que eu expliquei na aula passada, expliquei assim mais ou menos, mas a gente deve também acrescentar as transformações do período da Bela Época. O que foi o período da Bela Época? Foi um momento de otimismo, de paz, de prosperidade, vivido pelas potências europeias. No caso, para os grandes industriais, para os burgueses, as potências viviam um momento de prosperidade econômica. Mas os avanços da Bela Época também se remete a muitos campos. Fiz aqui algumas anotações, como sempre faço nas aulas de história. No campo dos transportes, da comunicação, da medicina. Em relação aos meios de transporte, durante o período da Bela Época, nós vamos ter o surgimento da bicicleta, do metrô, do bonde, da locomotiva, do carro, das ferrovias, que foram muito importantes durante essa fase, o momento em que os produtos necessitavam ser escoados. No campo das comunicações, porque foi um momento também de Bela Época, nós temos que destacar o surgimento do telefone, do telégrafo, o cinema também foi muito importante nesse período, principalmente em relação ao campo das artes. Eu falei que as artes, no sentido geral, música, arquitetura, escultura, tiveram seu momento de esplendor, o cinema, o rádio também surge nesse período, entre outros avanços. Na área médica, na área da saúde, da medicina, nós vamos ter descobertas, avanços, descobertas de novos antibióticos, novas vacinas para combater algumas doenças do período, analgésicos, alguns tipos de anestésicos, na verdade, que ajudavam após o processo pós-operatório, que antes os pacientes sofriam mais, mas depois da descoberta desses remedinhos, foi possível avançar no campo cirúrgico na medicina. Então, foram esses alguns tipos de avanço desse período, conhecido como Bela Época, que ocorreu após a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870. Todo esse contexto está inserido para explodir, acarretar na Primeira Guerra. O momento vivenciado pelas potências era esse momento de esplendor, mas também tem a paz armada, falei na aula passada, daqui a pouco eu vou explicar novamente para vocês. Mas, de fato, o choque
de imperialismo vai desencadear na Primeira Guerra Mundial. A gente não pode dizer que foi apenas um fator, né? Mas tiveram vários fatores que contribuíram para a eclosão desse conflito aqui em 1914. A gente pode discutir que as potências elas estavam empenhadas em expandir as suas economias, os seus domínios, o que provocava essas disputas por territórios e basicamente necessitava da intervenção militar. Após todo o processo de industrialização da Alemanha, quando ela começou a crescer nesse ramo, e também após sua unificação, após a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870, nós vamos ter uma espécie de revanchismo. Gravem essa palavra. Uma espécie de revanchismo por parte das potências que saíram, né, como derrotadas nesse conflito aí da Guerra Franco-Prussiana. No caso, resumindo, a França e a Inglaterra começaram a ficar com muito ódio da Alemanha, em ver a Alemanha crescendo economicamente e outros países também. Mas começaram a se sentir ameaçados economicamente. A Alemanha apresentava um perigo para muitas potências. Então, o revanchismo, gravem isso. O revanchismo francês, né, inglês, esse sentimento de ódio, esse sentimento, sei lá, alguns diriam que é inveja, mas vamos dizer assim, eles não suportavam a Alemanha, tudo por causa da derrota lá na Guerra Franco-Prussiana. A Rússia, para a gente inserir ela dentro do contexto, ela tinha alguns objetivos em relação a certas regiões territoriais. Ela, sob o pretexto do pan-eslavismo, gravem essa palavra também, pan-eslavismo. O que significa pan-eslavismo, professora? Significa a união de todos os povos eslavos. Naquele contexto, representava essa união dos povos eslavos. A Rússia, ela queria anexar os territórios do Império Austro-Húngaro e do território turco-otomano. Mas será que é só a Rússia que tinha interesse nessas regiões? Claro que não. O Império Turco-Otomano, ele era desejado também pela Sérvia. Olha só, a Sérvia estava de olho também nesse império. E a Sérvia tinha basicamente os mesmos, podemos dizer, objetivos que a Rússia. Só que esse choque de interesses das potências levou à criação de um sistema de alianças, né, que nós chamamos na história, alguns historiadores chamam de política de alianças. O que foi essa política de alianças? Foi a formação de dois blocos, basicamente, que vão se destacar, né, especialmente no início da guerra, quando explode a guerra em 1914, mas formam uma espécie de tríplice. Então, de um lado, nós vamos ter tríplice aliança e tríplice entente. Antigamente, chamava-se entente cordiale, nos livros de história mais anteriores, não diria assim tão antigamente, mas também a tríplice entente é conhecida também como aliados. Então tem essa sugestão aí. O importante é que a tríplice aliança, no caso, era composta inicialmente por 3 países: Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. E a tríplice entente era composta por Inglaterra, França e Rússia. Olha só a rivalidade. De um lado, 3 países, 3 grandes potências, e de outro lado, 3 grandes potências também. E lembrando que a Alemanha estava cada vez mais crescendo, se destacando, principalmente em relação à economia, economicamente, né? Uma vez montados esses 2 blocos, gente, as potências elas iniciaram uma política de militarização e começaram a surgir, de certa forma, pequenos conflitos. Eu já falei na aula passada um pouco sobre a paz armada,
mas eu torno a falar para vocês. Nesse período, as potências, elas viviam uma falsa paz. Elas investiam, de certa forma, em indústria bélica, estavam se armando, porque elas sabiam que devagar, um conflito com um país, um conflito com outro, parece que elas já previam futuramente explodir a guerra. E se explodisse a guerra, elas necessitavam de armas, precisavam estar armadas. Então, assim, aos poucos elas investiam na indústria bélica. Bélica significa de armas, de armamento. E por isso paz armado. Uma paz, mas por um lado eles se armavam, mas por enquanto estava tudo em paz. Então esse momento da história ficou conhecido como paz armada. As tensões, um pouco antes de explodir a guerra, elas estavam voltadas para a região dos Balcãs. E por que para essa região? Nessa região habitava povos de diversas etnias e culturas, como os gregos, os eslavos, os sérvios, turcos, búlgaros. E o interessante é, quando a gente discute esse contexto da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode deixar de fora a questão também do nacionalismo. Gravem, esse é mais um conceito, todos que eu estou pedindo para vocês gravarem. Vocês vão ver aí em diversos livros de história, vai citar também a questão do nacionalismo. O que é o nacionalismo? Quando vocês forem lá na página 31 do livro de vocês, lá vai dar um conceito interessante, até eu trouxe aqui pra gente. Nacionalismo é uma ideologia que enaltece o Estado Nacional como o valor maior de um país e de sua sociedade. Então, a gente pode destacar que o nacionalismo ele assumiu diversas configurações ao longo da história e que essas diversas formas de manifestação do nacionalismo em relação a esse sentimento de exaltação à pátria, de amor à pátria, ele acabou contribuindo para a formação de regimes totalitários, como que são assuntos lá da Segunda Guerra Mundial. Futuramente nós vamos discutir nazismo e fascismo. Nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. E também nós podemos destacar que esse forte nacionalismo ele é considerado um dos fatores para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas toda guerra não pode ficar só nessa, de vai, não vai. Tem que ter, na verdade, uma causa específica. Essas potências elas já estavam que nem as crianças na creche, arengando um pouquinho para lá, arengando um pouquinho para cá, mas elas necessitavam de um estopim. Várias vezes em aulas de história eu já citei estopim, quando falo desse tema Primeira Guerra Mundial, e tem alunos que não sabem o que é um estopim. Um estopim é uma causa ou um pretexto. Um estopim também é um motivo. Então, quando vocês encontrarem alguns livros de história, o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O estopim, causa, o motivo principal apontado pelos historiadores foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa, que ocorreu em 28 de junho de 1914. Essa é considerada a data oficial do início da Primeira Guerra Mundial. Tá, mas quem era esse arquiduque Francisco Ferdinando, professor? Ele era alguém importante assim para explodir assim a Primeira Guerra Mundial, o conflito? Era. Ele era. Ainda mais que além dele também assassinaram sua esposa. O arquiduque Francisco Ferdinando, que foi assassinado em 28 de junho de 1914, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele foi assassinado por um jovem estudante, ele era bósnio, da região da Bósnia, e ele era simpatizante da Sérvia. Logo começaram a apontar, a culpa é da Sérvia. Então a Sérvia foi vista logo como um grande alvo
para as potências da época se rebelarem contra ela. Então, o que aconteceu? Após confirmada a cumplicidade dos políticos da Sérvia no atentado, o governo austríaco ele enviou ultimato aos sérvios, enviou uma série de determinações. E dentro dessas determinações, tinha uma exigência que pesava muito para a Sérvia. A exigência era a demissão de todos os ministros suspeitos da participação desse crime, desse assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E a Sérvia, ela relutou, ou seja, ela se fez de difícil para atender às exigências desse ultimato. E o que aconteceu? Ela resistiu em cumprir com essas exigências, em manter, e então a Sérvia ela acabou sendo invadida pelos austríacos em 1º de agosto, dando início aos combates. Gravem bem, em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, podemos dizer que é o marco do início da Primeira Guerra Mundial. Eu, pelo menos, considero como marco inicial e a maioria dos historiadores. Mas a partir de 1º de agosto vai se dar início de fato aos combates. Por quê? Porque a partir dessa data, futuramente começam a entrar outros países no conflito, os países da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. E cada país ia puxando o outro que apoiava o outro, que apoiava o outro, de um lado de uma tríplice do outro, e eles foram, assim, aos poucos, né, buscando os países que os apoiavam nessa tríplice. E dessa forma, devagar, a maioria dos países do mundo foram envolvidos no conflito, que eu não vou discutir agora, mas que será tema para a nossa futura aula, quando eu vou discutir o momento em que os países começaram a entrar no conflito. Vou explicar o desenrolar do conflito, algumas fases importantes dentro da Primeira Guerra Mundial e também falar um pouco das consequências. E tá bom? E por hoje é só, e um abraço a todos, até a próxima aula de História.